Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O evento de lançamento do livro O Poder da Transformação, biografia do ex-governador João Dória, realizado na noite da última segunda-feira em São Paulo. O encontro ocorrido em Brasília na quarta-feira, dia 29 de março, que marcou a reativação do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O economista Alexandre Chaia trazendo atualizações no cenário econômico. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o vice-almirante e comandante do 8º Distrito Naval, Guilherme da Silva Costa. Fique conosco! O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, abriu na última quarta-feira em Brasília o encontro que marcou a reativação do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A reunião aconteceu na sede da Confederação Nacional da Indústria. Olha, é muito importante a instalação do fórum aqui na CNI, porque esse é o fórum para a gente ouvir. Quem ouve mais, erra menos. Então, ouvir, abrir o diálogo, ouvir o setor produtivo e principalmente os micro e pequenos negócios, que respondem por mais de 90% das empresas brasileiras, grande parte do emprego, grande parte da riqueza e da distribuição da renda. Nós precisamos estimular a exportação também nos pequenos negócios, através da PEX, estimular acordos internacionais para conquistar novos mercados. O presidente Lula já esteve na Argentina e Uruguai, porque a América Latina é um mercado importantíssimo, especialmente na área industrial. Já esteve nos Estados Unidos, foi retirado o Brasil da lista antidumping da placa de aço carbono. Isso vai estimular a siderurgia. Deve estar indo nas próximas semanas à China, que é o maior parceiro comercial brasileiro. Então, você tem todo um roteiro aí para fortalecer a economia. Nos honra a sua presença, ministro, mas traz também o símbolo do elevado impulso no grau de importância que esse fórum adquire a partir desse momento. Enquanto a gente não consegue reduzir a carga tributária, ao menos simplificá-la e a reforma tributária. Ela é importante para a indústria, eu acho que está bem madura, duas PECs muito próximas, e a ideia é simplificar 5 tributos num IVA, acaba a cumulatividade, então isso ajuda a exportação, que você não acumula crédito e estimula a exportar mais, e fundamental para a indústria. Então, eu diria que está encaminhada. Os juros, nós temos que trabalhar para... Já teve uma sinalização de redução, mas ela é fundamental, porque custo de capital no mundo inteiro é um fator muito relevante em termos de estimular ou não investimento e melhorar. A indústria automobilística, por exemplo, hoje 70% dos veículos é pagamento à vista. Então, você compra à vista. Só 30% é empréstimo. Então, quem não tem dinheiro para comprar à vista, não compra carro. Então, você tem uma capacidade para 4,5 milhões de veículos, chegou a fabricar quase 4 milhões por ano e hoje é 2,1 milhões. Então, é muito importante a questão dos juros. Nós estamos confiantes, deve ser apresentado nos próximos dias a nova ancoragem fiscal, e isso deve dar boas condições aí para entrarmos numa redução gradativa da taxa de juros. Há 30 anos que nós queremos fazer a reforma tributária. Mais do que nunca, nós temos que somar todas as forças para que aconteça e para que o setor saia fortalecido da reforma tributária.
né? E eu penso que isso também há um consenso e uma convergência para que o setor de micro e pequenas empresas saia fortalecido da reforma tributária, não só com a simplificação, mas também com mais benefícios. Com a manutenção do Simples e aumento do teto. E, aliás, foi a nossa conversa essa semana com Bernardo Api, que prometeu a manutenção do Simples. Vários parlamentares prometeram a manutenção do Simples. Agora, a discussão está na Receita Federal, e só estou tocando no tema, porque o senhor colocou, do aumento do teto do Simples, que há anos não é colocado, mas eu tenho certeza que o senhor vai defender essa bandeira. Eu tenho uma pauta com o presidente Lira, justamente porque eu entrei, a Patrícia me ajuda, eu entrei com um pedido de urgência e pedi uma audiência específica com o presidente Lira para tratar só essa pauta, para nós avançarmos. Parabéns, parabéns. O seu sucesso será o nosso. Sem dúvida. Do micro e pequeno. Só para dar um pouco de tranquilidade sobre a reforma tributária, na semana passada, com o presidente Joseph Cury e eu, estivemos com o secretário Bernardo Api, né, extraordinário da reforma tributária, e ele deu uma garantia, que não se vai mexer no Simples, ou seja, o Simples está garantido. O que pode acontecer, e isso é bastante interessante para algumas empresas que ficam no meio da cadeia, é a possibilidade do optante do Simples ele manter as contribuições, aquelas fixas como imposto de renda, contribuição social e parte da previdenciária, no Simples Nacional, e aderir para o sistema do IVA ou IBS, porque, nesse caso, vai permitir a absorção, né, o aproveitamento e a transferência de crédito tributário. Então, o empresário da micro e pequena empresa poderá fazer a conta e ver qual que é mais útil, mais benéfico, até para efeito de redução de carga tributária ou para o maior alcance dentro do setor produtivo. Então, ele terá ainda essa posição. Então, isso foi realmente um alento e acredito que, nesse caminho, a gente pode ficar bastante tranquilo. Isso é excelente, e vale lembrar também que o tratamento diferenciado do ponto de vista tributário já é garantido atualmente na legislação. Então, nós vamos estar apostos para defender esse interesse que já está consolidado na normativa legal brasileira. Então, quanto a isso, podem ter certeza que propostas poderão surgir, vão surgir, né, as mais variadas. Agora, o direito adquirido e já formal em lei, esse não vamos abrir mão, né? Eu acho que é o caminho um pouco nosso. João Dória lançou na noite de segunda-feira, dia 27 de março, em São Paulo, o livro O Poder da Transformação. Autoridades e admiradores marcaram presença na sessão de autógrafos do livro sobre o empresário e ex-governador do estado de São Paulo. A obra contempla o tempo em que Dória foi apresentador de TV até se lançar na carreira política, sendo o primeiro prefeito da capital a vencer as eleições no primeiro turno em 2016. A obra, publicada pela Matrix Editora, é assinada pelo cientista social, jornalista e escritor Thales Guaraci. Eu queria registrar aqui a minha satisfação de ter um livro tão bem escrito, tão bem redigido, tão bem narrado por um jornalista com o prestígio e a experiência do Thales Guaraci. Quero esclarecer que eu não li o livro antes, não fiz nenhum tipo de leitura prévia, nenhuma observação que pudesse interferir no trabalho do Thales, na longa pesquisa que fez, há mais de 70 horas de entrevista comigo e muitas horas de entrevistas com várias pessoas, inclusive que no campo político nos fizeram oposição e que permitiram uma narrativa verdadeira, autêntica e bem construída. A minha ideia com isso era fazer uma reportagem biográfica que mostre um momento
né? E ela acaba voltando ao passado pela influência do pai, o que acontece na vida do personagem. Eu acho que isso ajuda a gente a entender muito das decisões, do comportamento, de quem é a pessoa. Então tem esse grande flashback para a gente poder compreender coisas que as pessoas certamente acharão muito interessantes de saber. Então eu estou muito feliz de poder contar com um vivo como personagem, muito vivo e com o futuro pela frente. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. A apresentação do novo arcabouço fiscal feita pelo ministro Haddad inicia a etapa de ajuste da economia. A partir da apresentação do novo arcabouço e da avaliação pelo mercado positivamente desse arcabouço, começa a abrir espaço para a economia retomar o seu crescimento, o seu potencial crescimento para o segundo semestre. Esse arcabouço, mostrando que a trajetória da dívida pública, que a perspectiva de gasto do governo vão se estabilizar, já vai começar a diminuir a pressão sobre as expectativas de inflação, abrindo espaço para o Banco Central começar, aí sim, uma trajetória mais sustentada de redução dos juros, que deve começar não na próxima reunião, mas a partir do segundo semestre. A última reunião, o Banco Central deixou claro que sem esse arcabouço e sem esse ambiente um pouco mais claro, dificilmente há espaço para redução de juros, mas com esse arcabouço apresentado e o Banco Central vendo que a inflação realmente entrou numa trajetória de queda, ele começa a reduzir a taxa de juros no segundo semestre, o que vai abrir espaço tanto para crescimento econômico, para tomada de crédito, para, de alguma forma, reduzir o risco de inadimplência que a economia está tendo. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme da Silva Costa, vice-almirante, comandante da 8º Distrito Naval. É um prazer tê-lo conosco. Uma boa tarde, o prazer é meu estar aqui com você nessa tarde maravilhosa e poder estar aqui falando um pouco da nossa Marinha e de outros assuntos de interesse geral. Muito obrigado pela participação. Os Estados Unidos venderam ou estão vendendo para a Austrália submarinos nucleares. O que é que isto muda na relação geopolítica? Isto afeta o Brasil, não afeta? Qual é o grande cenário que está atrás de tudo isso? Bom, essa venda de submarinos de propulsão nuclear dos Estados Unidos para a Austrália, ela é basicamente tentar reequilibrar uma posição estratégica em contraposição à China. A China vem crescendo absurdamente, uma produção industrial, um desenvolvimento tecnológico, dentro de um planejamento de longo prazo que eles têm, logicamente, para poderem chegar a ser a maior potência industrial, a maior potência militar e potência tecnológica do mundo. E eles têm essa meta até 2049, que são 100 anos da República Popular da China. Então, eles vêm cumprindo esse cronograma e estão no ritmo acelerado. E os Estados Unidos, vendo que não teria condições de somente com o seu próprio poderio fazer frente a esse balanço estratégico que tem que haver no mundo, ele está incentivando e capacitando alguns aliados, como é o caso da Austrália, que é um aliado de longa data dos Estados Unidos, participou de diversos conflitos com tropa ao lado dos Estados Unidos desde a Guerra da Coreia, e foi feita uma contraposição a esse crescimento chinês por meio de uma transferência de submarinos de propulsão nuclear para a Austrália. Tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos e a Austrália fizeram esse novo consórcio de defesa
E é uma transferência de submarinos que não têm armamento nuclear, sim, são apenas propulsados por energia nuclear. Como que isso afeta o Brasil? Isso afeta o Brasil? Não afeta? Não, diretamente não. Diretamente não afeta o Brasil. Logicamente, tudo que ocorre que diz respeito à China e balanço mundial, a região Indo-Pacífica de onde se originam, onde se destinam diversos, a maioria das cargas trafegadas por navios. Então, qualquer coisa que afete lá, afeta o mundo como um todo instantaneamente, apesar de estar muito longe. Mas isso diretamente ao sistema de defesa brasileiro, ao desenvolvimento militar brasileiro e a sistemática de defesa brasileira, o equilíbrio, não nos afeta diretamente. O Brasil está construindo também submarinos nucleares? Sim, nós estamos já com um projeto, desde que nasceu na década de 70, 1970, de desenvolvimento de combustível nuclear, de geração de energia nuclear, um projeto que vem sendo desenvolvido aos poucos, porque assim é a natureza dos projetos de desenvolvimento de grande impacto tecnológico. E desde 2008, nós estamos sim desenvolvendo um projeto de um submarino também de propulsão nuclear. Não é um submarino com armamento nuclear, é um submarino convencional de propulsão nuclear. E por que construir um submarino de propulsão nuclear? Sim, Nós temos um litoral enorme, riquezas no mar, que nós chamamos, conhecidos como a Amazônia Azul. Todo o nosso petróleo, 95% do nosso petróleo vem de águas, dessas águas oceânicas, as riquezas minerais, a capacidade de prospecção de sucesso e de riquezas que nós temos é muito grande. Então, um submarino com propulsão nuclear, ele realmente desequilibra o balanço estratégico, ele é uma capacidade muito grande que ele pode navegar indeterminadamente, oculto, sem ter que ver a superfície, ou seja, em termos de sistemas de defesa para as nossas riquezas, é um fator muito grande, é um fator muito positivo. Então o Brasil entrou por nesse desenvolvimento, que é um projeto maravilhoso que envolve não só a parte militar, mas tem um espalhamento enorme, tanto na parte de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, como os produtos originais desse projeto, eles vão ter uma dualidade enorme para a sociedade brasileira. Quando se fala desse desenvolvimento tecnológico, na verdade é a independência tecnológica em relação ao projeto para não depender de ninguém, isso é tudo de propriedade do Brasil? Essa é a peculiaridade de um projeto dessa monta. Um programa nuclear, nenhum país transfere esse conhecimento. Por exemplo, nós falamos da Austrália, né? A Austrália está comprando, vai receber submarinos americanos com propulsão nuclear. Numa primeira fase, os americanos vão vender submarinos, vão operar submarinos da classe Virginia, que são submarinos de ataque de propulsão nuclear. E num segundo momento, a partir de 2040, a Austrália vai construir submarinos também de propulsão nuclear. Mas a parte nuclear em si, a propulsão, ela vem toda pronta do Reino Unido. O Reino Unido vai instalar a propulsão nuclear. A Austrália não vai desenvolver a propulsão nuclear do submarino. O Brasil não. O Brasil está desenvolvendo do zero. Ou seja, do conhecimento que iniciou lá na década de 70, como eu já tinha mencionado, ele vem crescendo, ele vem passo a passo, e são conhecimentos que não se transferem. É a nossa capacidade intelectual, são as nossas universidades, a nossa população que está se preparando, está se capacitando e está desenvolvendo, descobrindo passo a passo, desafio a desafio, para conseguir chegar na planta do submarino nuclear, que é uma planta nuclear de geração de energia. A vantagem é que um submarino dentro de propulsão nuclear, ele tem em si um gerador seguro para capacidade de se deslocar, de balançar, de mergulhar, de ver a superfície. Isso pode ser replicado em outras cidades pequenas de geração e outras aplicações para essa energia. Quando se fala em energia nuclear, me parece que a Marinha está também desenvolvendo, através do conhecimento nuclear, etc., do enriquecimento de urânio, remédios. Isto é real? Na verdade, para se chegar, a Marinha tem um grande projeto sendo desenvolvido aqui em São Paulo, em Sorocaba, no Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo,
Lá é que se desenvolve essa planta nuclear, desenvolve o enriquecimento das partículas, e ali nós estamos montando um reator nuclear que seria a propulsão do submarino. Nós vamos testar tudo lá, tudo. E tudo isso é certificado com certificação estrangeira, certificação nacional, dentro de todos os parâmetros de segurança. E para a construção em si, nós precisávamos ter validações de materiais e equipamentos utilizados. Então, para isso, nós fomos buscar conhecimento e existe um reator multipropósito, que é um reator de baixa potência, que também está sendo desenvolvido na região de Sorocaba. E esse reator, além de testar os materiais que vão ser utilizados no submarino nuclear, ele produz radiofármacos, produz validação de alimentos, ou seja, uma ampla gama de serviços que a sociedade como um todo também já vai se beneficiar. Então, hoje, o que nós gastamos com importação de fármacos, nós vamos ter capacidade de construir no Brasil. E isso não vai ficar com a Marinha, isso vai ser para a sociedade brasileira como um todo. Mas que está sendo desenvolvido pela Marinha, sim, e parceria, pela equipe técnica. Sim, pela Marinha, pelo INB e outras entidades que estão concorrendo para esse projeto maravilhoso, que vai propiciar para a sociedade brasileira diversos benefícios e um estímulo, né? Hoje, diversos centros de pesquisa de diversas universidades brasileiras estão envolvidos direto ou indiretamente com o desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear brasileiro. Que coisa boa de se ouvir, Com que certeza. coisa maravilhosa esse trabalho, esse desenvolvimento. Agora, me parece também que a Marinha fez um trabalho assim louvável, meritório, em relação ao litoral norte, com a tragédia que ocorreu lá. E o senhor foi uma das pessoas que estavam, inclusive, dentro do barco, levando mantimentos, comandando, etc. Nos conta um pouquinho a respeito, como é que foi essa coordenação desse trabalho tão bonito que foi feito em cima de uma tragédia. Diante do desastre que ocorreu no litoral norte paulista, né, durante o Carnaval, a Marinha ela prontamente se mobilizou e integrou todo um trabalho que estava sendo feito por diversos entes governamentais e particulares que se uniram para poder minimizar o impacto na vida das pessoas, que foi muito forte. Sim, foi a união do município, Estado e União em prol da sociedade, esqueceram divergências políticas e focaram na comunidade e no problema. Aliás, parabéns a todos por isso. A Marinha foi um dos agentes nesse trabalho. E foi muito bonito de ver a sinergia de todos os entes participantes, todos focados na solução do problema, né? E a reação foi muito rápida. A Marinha também conseguiu reagir bem, trouxe aqui para o litoral norte, num primeiro momento que nós tínhamos aqui no estado de São Paulo, e logo depois a esquadra veio do Rio de Janeiro, com o navio aeródromo multipropósito Atlântico, com um hospital de campanha dentro, com tropas especializadas na remoção de escombros e desobstrução de vias, e podemos participar ativamente lá em São Paulo, no estado de São Paulo e especificamente em São Sebastião, né? Eram 6 aeronaves, ou seja, foi muito bonito de poder participar e ver na população o retorno deles. O agradecimento, a sensação de amparo e segurança que todo esse conjunto pôde trazer para a população. Nós sim ficamos 2 semanas prontamente lá ajudando a cidade no que podíamos, montamos um hospital de campanha na região foco do problema, que foi em Juqueí, em Barra do Saí, em Juqueí. Tínhamos embarcações que podiam, num primeiro momento, até retiraram famílias que estavam ilhadas. Isso tudo dentro de um contexto maior. Envolveu Defesa Civil Nacional, Estadual, Municipal, as diversas secretarias. Foi muito interessante ver um trabalho muito, muito gratificante. E era a razão de ser de nós estarmos ali naquele momento. O navio aeródromo multipropósito Atlântico ele foi concebido para ser também um navio de apoio a desastres e crises humanitárias. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer a presença aqui, a oportunidade de poder falar da Marinha, é a nossa paixão, a nossa dedicação de vida. Agradecer, dar parabéns ao trabalho desenvolvido por vocês, a abrangência maravilhosa que esse programa tem para um público qualificado que é fruto de um trabalho responsável, dedicado e sério que o SINP tem feito aqui ao longo desses anos. Muito obrigado.
Vice-Almirante Guilherme da Silva Costa, queremos agradecer muito, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo feito pela Marinha, com a certeza que isso continuará e será sempre um passo acima, melhorando, e com essas lindas iniciativas de fabricar fármacos, salvar vidas, que é o grande desejo de todos nós. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!